Vamos lembrar então de quais os nomes que nós estamos falando. Nós estamos falando de Carlos Drummond de Andrade, de Cecília Meirelles, de Manuel Bandeira e de Vinícius de Moraes. Esses são os 4 mais significativos, que tiveram uma produção literária muito grande. É lógico que a gente teve também o Jorge de Limas, o Murilo Mendes, o Mário Quintana, dentre outros. Mas desses 4 que nós vamos nos dedicar no nosso encontro de hoje, tá legal? Importante então a gente continuar essa contextualização. Como é que estava o Brasil em 1930? Vamos lembrar que a gente está falando da Revolução de 30 de Getúlio Vargas no Brasil, ou a Revolução Constitucionalista. Vamos lembrar de um momento difícil de transição política, de mão de ferro, né, onde todas as instituições estavam se criando um ambiente para que elas pudessem interagir melhor. Então foi uma grande turbulência, um momento de grande confusão social. E no mundo? Da mesma forma, o mundo também não era muito diferente. Vamos lembrar lá na Europa, lá estávamos vivendo o terceiro Reich de Hitler, toda a movimentação política que estava acontecendo na Europa, Franco na Espanha, também ditador, Salazar em Portugal, também ditador, Mussolini na Itália, muito importante, o movimento fascista, onde todas as liberdades estavam sendo retiradas, onde todos os estados estavam sendo autoritários, e todo um momento muito difícil. Então a gente tem que lembrar que tudo isso contribuiu e muito para que a poesia, a prosa, toda a literatura trouxesse essas temáticas daquela falta de liberdade, daquele momento onde todas as instituições estavam realmente sendo questionadas, tá bom? Bom, quando que acabou isso, hein, gente? Lá em 1945, com a guerra. Então, todo esse movimento de totalitarismo foi encerrado, foi excluído através das 2 grandes bombas de Hiroshima e Nagasaki, que terminaram com a Segunda Guerra Mundial, e criou-se, a partir desse momento, aí que começou os 2 eixos, né, que a gente conhece como a Guerra Fria. Então, tudo isso é muito importante para a gente entender esse movimento literário que estava acontecendo. O modernismo veio, então, exatamente trazer todas essas temáticas, tá? O que é importante lembrar? Que é uma literatura politizada. Esses problemas do Brasil e do mundo, elas faziam parte de todas as temáticas. Buscou-se um amadurecimento, buscou-se a interpretação do eu no mundo, houve a filosofia existencial, essa filosofia existencial gerou um intimismo, um espiritualismo, tá? A vida estava agonizante, então tudo isso foi tema importante, foi um questionamento da realidade, até onde o homem podia chegar. Né? Na parte técnica, então ficou praticamente instituído então, o verso livre, a poesia sintética, os versos mais curtos, mais objetivos, mais impactantes. E essa leitura é fundamental para que a gente possa conceber o movimento modernista. Tá legal? Com tudo isso em mente, agora a gente pode começar a fazer uma análise mais específica desses 4 autores. Vamos começar com Manuel Bandeira? Muito bem, Manuel Bandeira, um nome fantástico da nossa literatura. Ele ficou marcado pelo uma poesia simples, o desejo insatisfeito, né? Ele tinha sempre aquela morte no horizonte. Todo mundo sabe da história dele, que ele foi diagnosticado com uma doença que ele achava que ele ia morrer. Gente, imaginaram vocês se vocês fossem morrer, aí esse medo, essa insegurança acabou gerando muito sobre a temática da morte, que é importante a gente lembrar que o Manuel Bandeira se classificou por isso, tá? Em relação à tristeza da vida, mas não vamos esquecer que ele também tinha uma poesia engajada dentro de uma temática social, tá? Então eu vou ler aqui para vocês o primeiro do Manuel Bandeira, para a gente compor esse universo que ele produziu a obra dele, tá? Eu escolhi aqui para nós trabalharmos com o bicho. Vamos ver se vocês conseguem identificar esses elementos nessa poesia que eu vou ler para vocês. Vamos lá. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos.
quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Absolutamente impactante essa poesia de Manuel Bandeira, que a gente pode observar aqui, de cara, temática social, falando sobre a miséria, sobre a pobreza no Brasil. Novamente, o vocabulário é simples, a interpretação é simples, que caracterizou o nosso querido Manuel Bandeira. Teve um outro que são muito interessantes também, que é o Pasárgada. Pasárgada era aquele país imaginário, aquele local imaginário. Vou ler o trecho principal para que vocês possam ajudar e contribuir nessa contextualização. Vamos lá. Vou embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero. Na cama que eu escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. E aí vai, esse é um dos trechos, é uma poesia linda do Manuel Bandeira, que a gente pode perceber um pouquinho dessa questão do mundo paralelo, onde não há dor. Ele estava buscando uma perspectiva, como se ele não tivesse perspectiva aqui, tá? Então, importante. Outra questão da temática de Manuel Bandeira também é a infância. Vou ler para vocês o Porquinho da Índia. Muito legal. Olha só essa que interessante, ó. Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava, queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. E com esse trechinho também a gente já consegue perceber essas memórias da infância, esse saudosismo, um pouco da tristeza dessas lembranças, essa metáfora que ele fez com a primeira namorada dele, como se fosse o porquinho da Índia. Então olha só como na leitura, com esses elementos contextuais, a gente pode perceber toda a forma marcante que a poesia de Manuel Bandeira teve dentro dessa temática que caracterizava a obra dele. Tá legal? Muito bem. Gente, vamos para outro. Agora nós estamos falando de Cecília Meirelles. Importantíssimo nome no nosso modernismo. Muito importante o trabalho que ela fez, a obra dela, porque também tinha temática social, só que a Cecília Meirelles, ela se caracterizava por um intimismo, ela tinha uma linguagem muito elevada, ela trabalhava com uma melancolia no ar, ela trabalhou muito com existencialismo, ela trazia nos versos, na poesia dela, não só na poesia, mas em toda a obra dela, ela trazia muito essa questão filosófica, né? Uma poesia filosófica, inclusive, né? Fala muito da passagem do tempo, ela registrava os momentos que o tempo, na medida que o tempo fosse evoluindo, né? Aliás, essa visão do tempo que a Cecília Meirelles tinha era muito interessante. Então, eu vou mostrar para vocês um trechinho de uma obra dela que chama-se Retrato. Vamos lá. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Gente, com esse trechinho também a gente consegue perceber toda essa melancolia, logicamente a questão da passagem do tempo, do envelhecimento, que é muito importante a gente identificar na obra da Cecília Meirelles. Olha só, ela falou dos olhos tristes, ela falou da mão sem força, que representa toda aquela bagagem da vida dela na medida que ela foi envelhecendo. E viu como é interessante a gente perceber na obra esses elementos contextuais? Então, no modernismo, a gente pode exatamente perceber a presença desses elementos, tá legal?
Teve um outro que eu achei interessante, que eu reservei para nós também, que é o Romanceiro da Inconfidência. Na verdade, ela faz uma releitura da Inconfidência Mineira lá do século XVIII, né, que ela traz de uma forma poética, um versinho bem curto, um pedacinho para a gente perceber exatamente esse movimento. Vamos lá. Era uma história feita de coisas eternas e irredutíveis. Ouro, amor, liberdade, traições. Olha que interessante essa releitura do Tempo dos Inconfidentes. Muito legal. Isso também ajuda a gente a perceber. E a obra dela ficou para, não só como uma marca do modernismo no Brasil, mas ela ajudou tanto, influenciou tantos outros autores, que através dos textos dela a gente conseguiu quebrar essas tradições do passado e trazer uma temática completamente interessante, intimista, começou a falar de si e tem uma série de implicações que acabou influenciando toda uma geração de escritores, não só no Brasil, né, mas também na África portuguesa, e o mundo inteiro conhece do trabalho da nossa querida Cecília Meirelles, tá legal? Muito bem. Gente, Vinícius de Moraes, nossa, Vinícius de Moraes. Eu, antes de falar do Vinícius de Moraes, não, vamos falar direto sobre ele. Eu vou ler para vocês o trecho que está no nosso livro, que daí fica mais fácil da gente perceber exatamente todas as mais importantes características dele. Olha, ele foi um escritor profundamente lírico. Lembre-se, o Vinícius, ele produziu desde os sonetos, que são os mais famosos, mas ele conseguiu produzir vários gêneros líricos e poéticos, não só que influenciou na música que nós temos hoje, que, nossa, é um tesouro o que ele produziu em termos de letras, em termos de canções, marcou toda a bossa nova no Brasil, mas ele foi um autor modernista que a gente deve a ele uma produção impressionante, muito significativa no que se refere à sua poesia, tá? Falando sobre a mulher, falando sobre o amor, tá? Vamos lá. Olha só, a sua estreia literária se deu em 1933, com a publicação do livro Caminho para a Distância, apontado pela crítica como neossimbolista. Entretanto, esses primeiros poemas de caráter místico e religioso logo evoluíram para uma perspectiva mais material da existência. Legal essas transformações, vamos analisar. Que abarca temas da vida cotidiana e de modo especial focaliza o amor e a mulher, como eu falei já para vocês, tá? Os requintados sonetos em que Vinícius reflete sobre o amor merecem destaque em sua produção, modernizando uma das mais conhecidas formas clássicas de composição poética. O poeta carioca se empenhou em traduzir as contradições inerentes ao sentimento amoroso, bem como as suas dimensões sensual e carnal. Muito legal isso, né? Também a temática social. Muito bem. Presente na obra, como todos os modernistas, ele traz junto essa questão da temática social, tá? O longo poema O Operário em Construção, por exemplo, cujas estrofes iniciais são transcritas, eu vou ler para vocês agora, que enfoca exatamente esse processo de desalienação, ou seja, uma tomada de consciência de um trabalhador. Vamos ler um pedacinho para que a gente possa contextualizar? Eu vou ler o primeiro pedacinho para que vocês possam. Não, um excerto interessante, observem. Operário em construção. Era ele que erguia casas, onde antes só havia o chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas, que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Lindo texto, dá pra gente perceber toda a temática social, dá pra perceber a voz do eu lírico falando exatamente desses problemas oriundos das relações sociais. Então, fundamental, Vinícius de Moraes é realmente um ícone do nosso modernismo no Brasil, tá? Gente, faltou falar uma coisa importante para vocês, tá? Eu queria voltar aqui um pedacinho para que a gente pudesse analisar
a questão da poesia de 30 na história. E eu ainda não falei de Drummond. O Drummond também é importante, tá? Só que antes da gente falar então da poesia na história, vamos lembrar do Drummond. Vamos ler esse trechinho que está no nosso material, que vai ajudar a gente a contextualizar. Olha, Drummond foi redator, colaborador em vários jornais brasileiros. E é, sem dúvida, um dos mais importantes escritores da língua portuguesa. Claro, né? Além de escrever poesia, produziu crônicas e manteve uma interessante correspondência com outros escritores, tá? Como Mário de Andrade, por exemplo. Tendo escrito algumas de suas obras fundamentais entre as décadas de 30 e 50. Tá vendo como é que ele pega bem aquele momento, né? O autor focalizou as várias faces de um Brasil que participava das transformações getulistas, que nós observamos anteriormente, espantava-se com as atrocidades da Segunda Guerra Mundial e percebia perplexo os domínios e os descaminhos do mundo no pós-guerra. O desencanto com a destruição em massa causada pela guerra marca a poesia de Drummond e de todos os outros, mas excepcionalmente nesse aspecto com relação a Drummond, mas permite acalentar um resto de esperança, como se percebe no poema A Flor e a Náusea. Eu vou ler só o primeiro trecho, vamos lá. A Flor e a Náusea. Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada. Ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Gente, esse texto ele vai mais longe, mas a gente já conseguiu perceber o eu lírico prestando atenção numa flor dentro de um ambiente urbano completamente cinza. Então, essa poesia realmente ela é um excelente exemplo dessa poesia modernista, no caso de Carlos Drummond. Legal? E para concluir, faltou falar para vocês da questão da história, né? Que a gente viu lá atrás, mas vamos analisar com detalhes exatamente esse que traz o nosso livro, para que a gente possa exatamente contextualizar. Olha só, os anos da década de 30 foram de grande agitação econômica, política e social no Brasil e no mundo. A crise econômica que culminou com a quebra da Bolsa de Nova York, de 29, a ascensão dos governos totalitários na Europa, formaram um quadro que levaria à Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, tá bom? Com seu cenário de horrores nunca vistos até então e a imposição no Brasil da ditadura de Getúlio Vargas, o Estado Novo, que é de 37 até 45, foram 8 anos marcados pela repressão e por perseguições políticas. Pronto, agora a gente já realmente consegue perceber que esses fatos sombrios interferiram diretamente na percepção dos autores brasileiros, que durante um período convencionalmente relacionado à segunda fase do movimento modernista, desenvolveram e diversificaram o cenário da poesia produzidas em nosso país. Tá bom? O que nós percebemos então? Que toda a produção literária estava diretamente relacionada com esse momento e buscando aquela ruptura com o passado, dentro daquela rebeldia e querendo aquela liberdade. Então, com isso em mente, agora a gente vai conseguir contextualizar de uma forma muito mais objetiva a questão do modernismo no Brasil, o que representa o modernismo, que é exatamente essa nova fase, cheia, buscando pelo menos, a liberdade, a expressão numa forma muito mais livre do que ela era até então contida ou copiando o que se fazia lá na Europa. Não, a partir de agora a gente realmente começou a buscar essa nossa identidade, tá bom? Espero que isso tudo tenha contribuído para que vocês contextualizassem o nosso romantismo e agora nós vamos dar continuidade e vamos partir para a nossa terceira fase do terceiro movimento, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido bastante e principalmente agora na execução dos exercícios a gente vai ter capacidade perfeita de identificar todos esses elementos que são fundamentais, tá bom? Muito bom, vamos lá!